Eichmann em Jerusalém, a banalização do mal. Antes de entrar assim, propriamente no assunto que eu quero tratar aqui sobre essa obra, eu vou falar um pouco assim de uma forma bastante resumida sobre quem foi esse carrasco nazista, o Eichmann, ou Otto Adolf Eichmann. Uma coisa assim muito interessante que chamou muita atenção de Hannah Arendt em 1960, quando ela foi para Jerusalém, né, representando uma revista, né, assim para fazer uma reportagem para essa revista lá de Nova York, que a revista se chamava The New Yorker. Uma coisa assim que quando ela chegou lá, e que o que era muito falado sobre o Eichmann é como se o Eichmann fosse um grande monstro, né? Assim, a figura representativa que era passado, né, em notícias por várias pessoas no mundo inteiro era que o Eichmann talvez fosse assim uma figura não até assim parecida com uma pessoa, com um ser humano, mas que fosse que tivesse uma característica assim de um rosto assim terrível. Eu não sei, uma caricatura, né, que as pessoas faziam em relação ao Eichmann como se ele fosse um grande monstro, uma pessoa terrível, perigosa, agressiva e assim por diante. E a maioria das pessoas de reportagens, jornalistas, né, até de intelectuais que estavam lá presentes no julgamento, se depararam, na realidade, com uma pessoa muito diferente dessa imagem que foi construída em relação a esse carrasco nazista. Então, ele se apresentou ali como se fosse uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não demonstrou tanto sentimento assim por tantas mortes, né? Por ter sido responsável por tantas mortes de milhões de judeus durante o nazismo, durante o regime nazista lá na Alemanha. E assim, quando você lê sobre a história, por exemplo, do Eichmann, você vai percebendo algumas coisas assim que chamam a atenção. O estilo de vida dele, né? Ele foi se desenvolvendo até a sua fase adulta, quando ele se filiou ao partido nazista, né? Isso é um ponto também interessante porque é mostrado assim quando a gente busca um pouco a biografia de Eichmann, de que ele era partidário, por exemplo, ou seja, ele era defensor, né, ideologicamente falando, da direita, né, da extrema direita de modo especial. Um outro detalhe também que chama a atenção é o ponto de vista religioso nesse contexto aqui. Os seus pais, por exemplo, eles eram pessoas assim religiosas, né? E num certo sentido também acabou colocando, né, envolvendo também a educação do filho também dentro de uma educação religiosa. Até que ele fez parte então, né, ele se filiou ao Partido Nazista e até a partir do momento que em 1933 na Alemanha houve então a ascensão, né, de Hitler no poder, o Terceiro Reich, né, como é muito conhecido, o Eichmann, ele fez parte desse quadro, né? Desse quadro junto com diversos outros também que faziam parte desse quadro de pessoas que estavam assim ao lado de Hitler, né? Que eram defensores de Hitler e ao mesmo tempo faziam parte dos comandos, né, do governo, desse governo comandado por Adolf Hitler. Eu vou chegar até o ponto em que ele conseguiu, né, um cargo muito importante
no alto comando, por exemplo, do nazismo. E aqui é que está a parte da participação do Eichmann na morte, por exemplo, né, no extermínio dos judeus. Ele era uma espécie de uma pessoa estrategista, uma pessoa que tinha uma capacidade, né, de organização, por exemplo, que tinha uma visão muito boa, né, na parte da logística, para poder assim resolver muitos problemas que o próprio nazismo, né, que eu digo assim, problemas do ponto de vista do nazismo, como era, eles precisavam de uma certa forma se livrar, por exemplo, dos judeus, né? Então, num primeiro momento, houve assim uma forma de fazer com que os judeus fossem retirados, né? Como que eles fossem retirados da Alemanha e de muitas partes, por exemplo, da Europa. Nesse momento ainda as coisas estavam acontecendo não em campos de concentração, tá? No primeiro momento ainda não foi os campos de concentração. Posteriormente, né, como esse tipo de estratégia não estava dando muito certo, a formação dos campos de concentração começou então, né, a acontecer em diversas partes, por exemplo, na Europa. O Tribunal de Nuremberg, né, em 1945, né, bem depois que encerrou a Segunda Guerra Mundial, houve então assim o julgamento, né, de vários nazistas, né, que participaram do nazismo e que foram responsáveis, né, por muitas mortes. Boa parte desses nazistas foram condenados, né, porque eles foram assim culpados pelos crimes contra a humanidade. E o Eichmann estava nessa lista. Só que o que acontece? O Eichmann, ele foge, mas o destino dele, né, isso mais ou menos em 1950, por aí, 50 e poucos, ele vai para a Argentina, né? Ele se instala então na Argentina e passa a morar lá na Argentina. Mais ou menos em torno de quase 10 anos ele fica ali na Argentina. E tem um detalhe muito interessante. O Eichmann, ele recebeu ajuda e apoio da Igreja Católica. E foi na Argentina, né, em 1960, que o Eichmann ele foi então pego, né, por um grupo de investigadores representantes de Jerusalém, que já estavam em busca dele. A caça ao Eichmann já vinha acontecendo há um bom tempo, né? Então ele foi capturado ali na Argentina, levado para Jerusalém e lá aconteceu então o seu julgamento, né? E em 1962 o Eichmann ele recebeu a condenação dele, foi enforcado, né? A pena de morte. Pois bem, a Hannah Arendt, então, ela participou desse momento, né, desse julgamento que aconteceu lá. E uma das coisas assim que chamou muita atenção da Hannah Arendt não é apenas assim porque o Eichmann ficou o tempo todo, por exemplo, justificando lá no julgamento ou se defendendo, né, lá no julgamento, no sentido de que ele não se sentia culpado por tudo o que aconteceu. Porque ele dizia que tudo o que aconteceu foi a partir de ordens que ele recebeu. Então, ele era apenas como se fosse um funcionário, né, que estivesse cumprindo ordens e que era obrigado a cumprir essas ordens. Então, nada mais e nada menos que o que ele fez foi, então, cumprir ordens. Mas chamou a atenção da Hannah Arendt que, num certo sentido, o Estado, né, aqui agora a gente já está falando não só apenas lá a Alemanha, mas o Estado de um modo geral,
que em casos de violência, de tortura, né, como vamos supor assim o que aconteceu aqui no Brasil, né, durante a ditadura militar, essas torturas têm uma participação inclusive muito forte, muito efetiva, né, do Estado. Então o Estado tem muita culpa, né, na participação da, como foi o caso que aconteceu lá na Alemanha, né? Então é como se fosse assim que você pode dizer que o Eichmann ele foi culpado por tudo, né, que aconteceu, mas a culpa não é apenas dele. Não é que ele é um monstro, uma, uma pessoa terrível, né, que pelo fato de que ele foi o responsável por milhões de judeus, né, que foram mortos. Ele foi sim pela participação dele, mas o Estado tem uma grande culpa, né, nesse contexto todo ali que aconteceu. Então veja bem, essa questão né, que foi trabalhada assim por Hannah Arendt na sua filosofia, ela que ela vai que ela vai tratar sobre essa questão da banalidade, né, ou da banalização do mal. Então, assim, o conceito de banalidade do mal trata sobre o que a Hannah Arendt chama de desenraizamento das experiências humanas em relação à realidade, da amoralidade, da subserviência às ordens, do acriticismo. Então, tem uma citação da Hannah Arendt, lá do livro, que diz assim: os membros fanatizados são inatingíveis pela experiência e pelo argumento. A identificação com o movimento e o conformismo total parecem ter destruído a própria capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo como a tortura ou o medo da morte. Ela passa a entender, por exemplo, o Eichmann. Elas perdem, por exemplo, completamente a moralidade, né? A moralidade no seu verdadeiro sentido de moral. Elas perdem completamente a sua capacidade de crítica. Aquele ódio que ele foi muito bem trabalhado. A gente sabe muito bem que durante o nazismo houve todo um trabalho para que esse ódio, esse antissemitismo, né, contra os judeus, ele pudesse ter assim uma aceitabilidade, né, pela própria sociedade, por exemplo, alemã, naquele período. Porque houve um trabalho de propagandas, estava lá o Goebbels, né? O Goebbels, que foi o grande responsável, por exemplo, para poder passar nessa narrativa. Naquele tempo não tinha redes sociais como de hoje, não tinha o WhatsApp, não tinha, enfim, era o papel. Mas a gente sabe o quanto que Goebbels, né, ele vinha com uma plateia enorme e ele foi assim, aos poucos, passando então uma narrativa. E essa narrativa, ela acabava convencendo, né, a população, convencendo uma boa parcela dessa população. E o ódio que vai sendo introjetado nessa população, como acontece e muito aqui no nosso país. Chegar a esse nível da insensibilidade diante da morte, diante do sofrimento, dessa insensibilidade que não consegue perceber, não consegue assim ter, por exemplo, comoção diante de tantas mortes que nós estamos tendo aqui no nosso país. A mesma coisa foi uma situação muito parecida com Eichmann. A coisa vai ficando banal. Ela já não vai tendo assim tanto sentido, mesmo sendo uma morte.
mesmo sendo uma situação de tortura, como foi o caso lá, as torturas terríveis que aconteceram nos campos de concentração. O Eichmann, eu vou aqui passar aqui uma afirmação dele, que essa afirmação dele foi famosa, né? Que inclusive até lá no julgamento foi colocado isso, né? Que ele disse o seguinte, que ele daria saltos na sua sepultura de tanto rir, porque sentir que tinha 5 milhões de pessoas na sua consciência seria para ele uma fonte de extraordinária satisfação. 5 milhões de pessoas mortas na sua consciência. Isso se referindo aos judeus. Da gente perceber que muitas coisas horríveis, que muitas violências que acontecem no nosso mundo, boa parte delas não acontecem porque quem está praticando essa violência radical, não é uma pessoa louca, não é uma pessoa que está com 10 parafusos a menos. São pessoas normais. Então o que explica isso? O que explica essa capacidade humana, essa maldade tão assim presente dentro da pessoa, que ela é capaz de praticar toda essa maldade e ainda rir do sofrimento do outro? O historiador, por exemplo, David Cesarini, ele chegou a afirmar o seguinte: Eichmann não era o funcionário burocrático banal, ingênuo, que Arendt acreditava que ele era. Eu não sei muito bem se o entendimento em relação a Hannah Arendt é dessa maneira, como o David Cesarini coloca. Cesarani, tá, gente? Não é Cesarini, Cesarani. Eu, sobre essa obra Eichmann em Jerusalém, o que eu queria transmitir e passar aqui para vocês, né? Esse pensamento era isso. E eu gostaria de sempre estar pedindo para vocês, né, que gostando de assuntos como esses que eu estou tratando aqui, das questões políticas, que volta e meia também eu trago aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha, tá? Que você vai contribuir muito aqui com o canal. Desde já, muito obrigado e até uma próxima vez.